Olá, boa noite. Hoje é 16 de março. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias do dia. Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência tem nova diretoria em Votuporanga. Representantes da sociedade civil e das secretarias municipais participaram da eleição. A crise econômica está obrigando muita gente a trocar os tradicionais ovos de Páscoa pelas barras de chocolate. E o ex-presidente Lula deve assumir o Ministério da Casa Civil. A confirmação foi feita esta tarde pela presidente Dilma Rousseff. No futebol, o CAV perde para o líder Bragantino na 14ª rodada do Paulista da A2. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. No início desta tarde, a presidente Dilma Rousseff anunciou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir a chefia da Casa Civil no lugar do ministro Jacques Wagner, que passa a comandar então o gabinete pessoal da presidência da República. Em nota, Dilma informou ainda que o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil será ocupado pelo deputado federal Mauro Ribeiro Lopes, do PMDB de Minas Gerais. E com a nomeação de Lula para um ministério, o ex-presidente se livra automaticamente da Operação Lava Jato do juiz Sérgio Moro, já que todos os ministros de Estado têm foro privilegiado e só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Neste contexto, o comando das investigações sai de Curitiba e passa a ser de responsabilidade do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E o juiz do caso seria, então, o ministro Teori Zavascki, e não mais Sérgio Moro. No Palácio do Planalto, a entrada de Lula é vista por muitos como a única saída para reverter o quadro político. Como ministro, ele ajudaria a presidente Dilma a recompor a base política no Congresso contra o impeachment e também impedir a debandada do partido PMDB. E a equipe do TVU Jornal repercutiu a notícia com alguns representantes de classe aqui de Votuporanga. Veja. É inacreditável, é um escárnio contra o povo. A gente colocou 4 milhões de pessoas na rua, pelos números mais baixos 4 milhões, pelos maiores 6 milhões de pessoas na rua. E eles, ao invés de pelo menos ficar um pouco envergonhado, pelo menos dar um tempo nas maracutaias, não, eles já querem colocar já agora o Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Falaram que ia ser da Justiça, alguma coisa assim. A Casa Civil, ela tem uma importância muito maior porque é ela que coloca a articulação. É um golpe, o nome disso é um golpe de Estado. É como se o povo brasileiro tivesse votado na Dilma e quem se tornasse presidente agora era o Lula. A OAB até participou do ato aqui do dia 13, está participando efetivamente no Conselho Federal e no Conselho Seccional, né? São Paulo e Brasília. Em defesa atuante contra a corrupção. Tá? Isso significa que não defende partido político, mas que sejam punidos todos que estiverem praticando corrupção, seja no legislativo, seja no executivo, enfim. Né? É um combate veemente contra a corrupção. Não entendemos qual que é a finalidade. Né? Nós temos duas vertentes. A primeira é a seguinte, que seria tirar o foco, né? Que a investigação saísse das mãos do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, e que ela, em virtude do cargo de ministro, passaria ele a ter foro privilegiado e as investigações e julgamentos seriam feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Não posso crer, né, mesmo sendo o Supremo Tribunal Federal um tribunal com viés político, ou hoje com muito viés político, que ele vá virar as costas para a mobilização social e vá acoitar o Lula. Até porque, aparentemente, se isso de fato ocorrer, teremos novas mobilizações. Indignação. Infelizmente, o Brasil está caminhando por uma estrada perigosa. A aceitação dele como ministro
a meu ver, é a confissão de culpa. Porque se ele não tem culpa nenhuma, por que está tentando se esconder através de um ministério? Então, os brasileiros têm que ficar espertos, atentos, porque eu não estou vendo nada de bom no futuro. Para mim, esse pessoal está tentando, inclusive, dar o sistema de governo do Brasil. É de espanto, entendeu? É inacreditável nesse momento político, econômico e financeiro que o país está passando, a presidente Dilma dar uma cadeira para uma pessoa totalmente desconexa com a posição que o país está vivendo. Até porque o empresariado hoje, Ana, ele está vivendo uma situação traumática, entendeu? Em 25 anos de empresa, prestando serviço em todos os setores, comércio, indústria, prestação de serviço, todas as pessoas, sem exceção, estão reclamando da situação, nunca viram uma situação tão deplorável como está agora no país. É claro que a gente tem que ser otimista, torcer para que ele assuma esse cargo e faça a diferença, só que a imagem dele em relação à nação, Brasil, está totalmente equivocada. Tudo isso daí está desmotivando a classe empresarial, está chegando no limite do limite do limite. Então, se não mudar isso, se o governo não entender isso, realmente vai ficar uma situação muito desgastante. E mudando de assunto, desde a noite de terça-feira, todo o esgoto que é produzido em Votuporanga está sendo despejado no córrego Boa Vista, que deságua no rio Marinheirinho. A Saev Ambiental disse que o emissário se rompeu por conta da quantidade de chuvas dos últimos meses. Os vídeos mostram o que aconteceu com os tubos que passam pelo córrego Boa Vista. Com o aumento de volume da água causado pelas chuvas, o pilar de sustentação do emissário não suportou e provocou a queda destes 2 tubos de ferro. O esgoto, então, está todo sendo caído no córrego Boa Vista, mas bem próximo já da onde deságua no Marinheirinho. Então está, nesse momento, poluindo as águas ali do córrego Marinheirinho. A expectativa da Saev Ambiental é que o problema seja resolvido o mais urgente possível. Já entramos em contato com as empresas que têm condição de fazer esse tipo de serviço e rápido, né? Poliane Castelhano traz para a gente agora os destaques do Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Boa noite. Em Rio Preto, um aposentado de 72 anos morreu ontem à noite depois de ser atropelado por uma moto enquanto tentava atravessar a rua. Foi no Parque Industrial em Rio Preto. O corpo de bombeiros foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi enterrado agora à tarde no cemitério João Batista. Em apenas 15 dias, a Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou mais de 1.306 novos casos de dengue na cidade. Isso significa que a cada hora 2 pessoas contraem o vírus. Ao todo, o município já contabilizou 3.399 casos de pessoas infectadas em 2016. O avanço da doença já é de 200% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Por esse motivo, a Prefeitura intensificou os mutirões aos sábados para combater os focos de proliferação do mosquito. Cerca de 55 mil moradores de Araçatuba ficaram hoje sem água. O motivo foi uma manutenção na rede de distribuição, que precisa ser feita periodicamente. Cerca de 32 bairros foram afetados pela falta d'água. A previsão de término do serviço é para as 10 horas da noite de hoje. O posto de atendimento ao trabalhador PAT de Fernandópolis disponibilizou uma vaga para vendedor interno. O candidato precisa ter entre 20 e 35 anos e possuir CNH. Eles também pedem que o ensino médio seja completo. Para concorrer ao cargo, é preciso fazer um cadastro no PAT, com o RG, o CPF e a carteira de trabalho. E também levar o currículo, entre as 8 horas da manhã e a 1h30 da tarde. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã! E já a seguir, os detalhes do 5º leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Câncer de Barretos. E ainda, a saída que alguns consumidores estão encontrando para fugir dos altos preços dos ovos de Páscoa. É já a seguir.
por conta da crise econômica, muita gente já decidiu. Vai trocar o tradicional ovo de Páscoa pelas barras de chocolates. Quem já foi pesquisar o preço do ovo de Páscoa já percebeu que o doce anda meio salgado. Realmente estou achando muito caro. Então as famílias que têm dois, já passa 2 filhos, já pesa no orçamento, né? Pois é, dona Joelma, muitos até assustam. Realmente não tem como não se assustar. É que quando comparamos o preço das barras de chocolate com o dos ovos, o mesmo peso, a mesma marca, encontramos uma variação que vai de 70% a 277% no preço final do produto. Este ovo, por exemplo, de 170 gramas, custa R$ 38,50. Já a barra com 150 gramas, R$ 5,89. De acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio, o consumidor está cada vez mais cauteloso. Tem pesquisado mais porque tem sentido no dia a dia que o seu poder de compra está cada vez menor. Por isso, o jeito é se adaptar e dar aquele jeitinho brasileiro. Uma caixa de bombom e dividir para a molecada. E uma pesquisa da Fundação Procon de São Paulo mostra que os preços dos produtos variam até 125% lá na capital paulista. O Procon encontrou ainda variação de até 93% no preço dos bolos de Páscoa e de 52% nas barras de chocolate. A pesquisa foi feita entre os dias 29 de fevereiro e 2 de março. E Votuporanga elegeu hoje a nova diretoria do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência. Integrantes da sociedade civil e de secretarias municipais participaram do pleito. O auditório da Secretaria da cidade ficou lotado para a eleição do novo conselho. Participaram do pleito membros representantes de entidades assistenciais e outros já indicados pelo governo municipal. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência existe desde 1997 e luta por várias melhorias, como, por exemplo, a acessibilidade e a inclusão no mercado de trabalho. E a diretoria é renovada a cada 2 anos. Deixa a presidência Lucas Martins Mira, que esteve à frente do Conselho entre 2014 e 2015. Segundo ele, no período, foram intensas as lutas por melhorias no trânsito e no incentivo à contratação pelo mercado de trabalho. O projeto, a empresa amiga da pessoa com deficiência, juntamente com a associação comercial, onde as pessoas com deficiência entregam o seu currículo lá com o Murilo avalia e as empresas que estão associadas junto à associação comercial vai e leva para as empresas. O conselho é vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Para o titular da pasta, além da representatividade, existe um trabalho conjunto que determina ações do município. Nós temos algumas ações junto com esse conselho que vão ser lançadas durante esse decorrer de ano. E essa eleição de hoje é uma eleição valiosa. Nas eleições ficaram definidos os 8 titulares da sociedade civil. São eles Tássia Santana, Valdomiro Marques, Lucas Mira, Ana Lígia da Silva, Rita de Cássia Pereira, Luiz Dalto, Dirceu Camargo e Robson Damasceno. Também foi eleita a nova mesa diretora. Por maioria de votos, Cidinha Madri foi empossada como a nova presidente, que ocupa a função em 2016 e 2017 e tem como meta as melhorias na mobilidade e respeito no trânsito. Falta a população se conscientizar da vaga especial. A nova presidente também pretende lutar contra os fatores que impedem a inclusão de deficientes ao mercado de trabalho. Cota trabalhista não são cumpridas totalmente, não são, porque há uma dificuldade muito grande em encontrar trabalho para uma pessoa com deficiência. E agora vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira em Votuporanga e região com a estudante de jornalismo Nádia Martins. Olá, boa noite. A previsão para esta quinta é de aumento na temperatura. Não há expectativa de recordes de calor, mas pode chegar próximo disso. Ainda chove amanhã em algumas cidades do estado de São Paulo. Na capital, o dia amanhece nublado e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia.
Por lá, os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em São José do Rio Preto, amanhã deve chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Em Votuporanga, a chuva também deve continuar. Amanhã pode chover à tarde e à noite. Aqui, a mínima é de 20 e máxima 34 graus. Até amanhã. Neste domingo será realizado o 5º leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Danilo Arroio Martins tem as informações. O leilão acontece neste domingo a partir das 11 da manhã, num pavilhão que fica próximo à entrada de Simonsen. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Antônio Curti, ele que é membro da comissão organizadora. Quem pode participar desse leilão? Todas as pessoas, todos os agricultores de Votuporanga, da região, o industrial, o comerciante, todas as pessoas estão convidadas. E o que será leiloado? Será leiloado gado, carneiro, aves, temos móveis, temos um bazar também, que vai estar tudo lá em exposição no dia. E quem quiser fazer doações ainda dá tempo? Quem quiser fazer sua doação é só estar ligando para 997893974. E para participar, tem algum custo? Não, nenhum custo. No dia nós estaremos lá no recinto, vamos ter carne que vai ser distribuída para as pessoas que participam lá, que são convidados. Fora isso, vou ter um espetinho e bebidas. E essa renda será destinada especificamente para quê? 100% para o Hospital do Câncer de Barretos. Então está aí, feito o convite para você participar desse leilão em prol do Hospital do Câncer de Barretos, domingo a partir das 11 da manhã, no pavilhão que fica próximo à entrada de Simonsen. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. O hospital em Barretos recebe cerca de 10 mil novos pacientes todo ano e foi eleito ao lado do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, o melhor hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, do Estado de São Paulo. O título foi obtido por meio de uma pesquisa de satisfação feita pela Secretaria de Estado da Saúde entre pacientes da rede pública. E no próximo bloco tem futebol. O CAV perde para o líder, mas permanece a uma boa distância da zona de rebaixamento. A gente volta já com esse assunto e também com Edivandro Ferreira, que está de volta das férias. Até já! E agora o futebol, jogando fora de casa pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o CAV perdeu ontem à noite por 2-0 para o Bragantino. Veja como foi a partida. A votuporanguense foi até Bragança Paulista sabendo que teria muitas dificuldades diante do time líder do campeonato e com o elenco repleto de jogadores que disputaram a primeira divisão. Quando a bola rolou, o que se viu foi um jogo equilibrado. Mas durou apenas 18 minutos. Após cobrança de escanteio na primeira trave, Douglas Silva subiu mais que todo mundo e cabeceou para abrir o placar. O time do CAV sentiu o gol e o que estava ruim ficou pior no segundo tempo. Aos 26 minutos, Leandro Oliveira deu um grande lançamento para Thiago Santos. E o atacante teve o trabalho de dominar antes de tocar na saída do goleiro Ricardo. Final em Bragança Paulista, Bragantino líder 2, CAV 12º colocado 0. Tá aí então, você viu os lances da partida de ontem à noite entre CAV e Bragantino. E aqui no estúdio, Edivandro Ferreira, de volta das férias. Férias ou foi o quê? Licença maternidade? Foi quase. Demorou para voltar, hein? Demorei. Mas eu tava precisando, né? Precisava dar uma descansada aí, né? Brincadeira, aliás, gente. Estou até mais cansado. O Edivandro voltou, imagino. O Edivandro voltou das férias e foi direto para a rádio. Ele está fazendo noticiário na rádio, hora né, em hora, noticiário, notícias de Votuporanga, nacional, internacional, esporte também na rádio. Então, assim, é uma correria aqui. Mas a gente foi lá e buscou o Edivandro para fazer o esporte aqui com a gente no
TV Jornal, segunda edição. Vamos falar então do jogo que a gente acabou de ver os lances aí, CAV e Bragantino. Como é que fica? Jogo difícil para o Votuporanguense? Era um jogo difícil, né, Ana Paula? Primeiramente, boa noite, Ana Paula. Boa noite, você de casa, boa noite. Tchelão, boa noite. Tava com saudade minha, eu sei. Bom, foi um jogo mais complicado realmente para o Votuporanguense, aquilo que a gente já esperava mesmo. O Bragantino é líder da competição, não é fácil jogar em Bragança. Talvez, Ana, se o jogo fosse aqui em Votuporanga, as chances para o nosso CAV até seriam maiores e tudo mais, porque ele já conhece, está perto da torcida. Mas jogando em Bragança, é um jogo realmente complicado. O Votuporanguense, o torcedor vai ver depois aí no jogo, né, no VT, que não foi um jogo ruim, não. O Votuporanguense até conseguiu superar ali, suportar um pouco da pressão do Bragantino, mas é que o Bragantino, dessas equipes da segunda divisão, né, da A2, o Bragantino está um nível acima. É franco favorito para subir, é franco favorito para acesso. Dificilmente alguém tira essa vaga da equipe de Bragança, que nos últimos anos, né, só fazendo um histórico da equipe do Bragantino, vem fornecendo jogadores para a equipe da Série A há muito tempo. É o caso do Elias, é o caso do Paulinho, são jogadores que é o caso do Felipe, que voltou para o Bragantino, são jogadores que têm um nível alto. Então, o Votuporanguense ontem pegou, na minha opinião, o possível campeão da Série A2. Quer dizer, então, dentro desse contexto todo, o Votuporanguense até que se saiu bem. O 2-0, gente, vamos ser sinceros, o 2-0 refletiu mesmo aquilo que é em campo. O Bragantino está um nível acima, não só do Votuporanguense, mas eu acho que de pelo menos uns 8, 10 times ali, pelo menos. Dificilmente alguém tira esse excesso do Bragantino. Edivandro, agora como é que fica a situação do Votuporanguense com esse resultado? Então, Ana, primeiramente, eu acho que o torcedor tem que encarar a realidade. Olha, não temos uma equipe que vai garantir o acesso de forma fácil. Eu acho que o torcedor tem que encarar isso de uma forma sensata. Na verdade, o Votuporanguense, nesse primeiro ano de estreia, de Série A2, Divisão Nova, ele tem que brigar para não cair. Esse é o segredo desse time do Votuporanguense. Ainda mais com alguns erros de planejamento, como um plantel muito grande, né? Contratou mais de quase 30 jogadores numa competição que podia só se inscrever 28. Então, esse novo técnico que chegou, o Fael Júnior que chegou, não pôde montar uma equipe dele. Ele teve que pegar aquilo que tinha à disposição e fazer com que o time jogasse. Então, o torcedor vai ficar chateado porque a equipe talvez não se classifique para a próxima fase, mas ficar nessa divisão em um ano que teve mudança de regulamento em que 6 passam a cair, ficar nessa divisão já é motivo... Já é um bom negócio. Para se não estourar fogos de artifício, mas pelo menos para dar uns gritinhos de uhul de permanecer nessa divisão. Acho que a toada do Votuporanguense é esse ano. Tá bom, Edivandro. Vamos falar então agora de Libertadores. Hoje tem jogo, né? Jogo e emocionante, né? Libertadores não adianta, Libertadores é emocionante sempre. Hoje o Corinthians joga em Itaquera contra o Cerro Porteño, tentando reverter a situação negativa que foi na semana passada, precisa da vitória para retomar a liderança e não se complicar na competição. Ana, Libertadores só tem uma receita, tem que vencer em casa e, se possível, ganhar pontos fora. Essa é a receita da Libertadores. O Corinthians fez a primeira parte, conquistou uma vitória lá contra o Cobressal, que é o saco de pancada do grupo, mas naquele primeiro desafio dele, fora de casa, contra um adversário direto na classificação, ele acabou tropeçando. A equipe lá no Paraguai até começou o jogo bem, acabou tendo alguns erros, não teve volume de jogo, muito erro de passe no meio de campo, acabou perdendo. Hoje ele precisa vencer, porque se ele vence, ele empata, né? Ele perdeu o ponto lá fora, mas ele ganhou o ponto aqui dentro. Então, mas o torcedor corintiano já pode preparar aí, né, o calmante, pode preparar um remedinho ali, porque não vai ser jogo fácil, não. Eu tô para falar que esse jogo aí sai 1-0 depois dos 35 do segundo tempo. A não ser que o Corinthians faça uma marcação sob pressão muito forte e consiga fazer um gol aí nos 12, 15 primeiros minutos, aí o jogo vai dar uma relaxada. Mas caso contrário, a equipe paraguaia vem para se defender e eles, quando vão se defender, é complicado. Não é fácil, não. Tá bom, Edivandro. Obrigada pelas informações. Bem-vindo de volta aqui ao TV O Jornal, segunda edição. A gente termina essa edição do TV O Jornal. Voltamos amanhã, 6:45 da noite. Olha, tem o jogo agora completo, a partida completa entre CAV e Bragantino. A gente se vê amanhã aqui. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.